Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística experimental. Durante os próximos slides, iremos juntos resolver um exemplo de um ensaio montado no esquema em parcelas subdivididas, para que possamos então exercitar um pouquinho do conteúdo da aula anterior. Então, nossa aula de hoje, experimentos em parcelas subdivididas, aula 2. Eu sou o professor Gustavo e te convido a estudar um pouco de experimental com a gente. Vamos lá. Eis o problema. Em Pangifera indica, ou seja, em manga, surge uma pergunta. Seria o teor de sólidos solúveis, ou seja, seria o BRICS, influenciado pelo efeito de variedades? Ou seja, será que o BRICS varia de uma variedade de manga para outra? Ou pelo ponto de coleta do fruto na planta, ou ainda pela interação variedade-ponto de coleta? Ou seja, você tem uma planta de manga, você vai coletar um fruto no norte, no sul, no leste, no oeste. O BRICS varia em função da posição do fruto na planta? Ele varia de uma variedade para outra? Ou existe interação entre esses dois fatores? Então, uma boa pergunta em fruticultura para a gente responder. Tá? Deixo bem claro que esse é um exemplo extraído da apostila do professor Fernando, este 620, Estatística Experimental da pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa. Então, um agrônomo montou um experimento de alinhamento em blocos ao acaso, no esquema em parcelas subdivididas com 3 repetições, em que o fator principal, ou seja, vamos lembrar da aula passada, aquele que necessita de grandes faixas de terra para a gente alocar as parcelas, foram as variedades, contendo 5 níveis de um fator secundário, ou seja, os pontos de coleta no seu interior. Então, exemplificando aqui, né? Então nós temos aqui manga coquinho, manga adem, manga rosa, manga espada e manga coração de boi. E os pontos de coleta, ou seja, níveis do fator B, norte, sul, leste, oeste. Tranquilo? Então aqui apenas para ilustrar um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais da cultura da manga, né? Aqui a classificação botânica, é uma Eudicotyledone da família Anarcadiaceae, o gênero é Mangifera, a espécie Mangifera índica, e aqui nós mostramos uma planta em livre crescimento, tá? E uma planta aqui conduzida em pomar, espaçamento de 8 por 5, totalizando 250 plantas por hectare. Tá bom? Apenas para vocês terem um contato com a planta aí, a árvore, né, com a mangueira, tá certo? É a classificação botânica. Nas variedades, então, do ensaio, temos aí os exemplos aí de manga coquinho, manga adem, manga rosa, manga espada e manga coração de boi, como os fatores primários. Então, essa seria a primeira pergunta. Variam, o BRICS varia de uma cultivar para outra? Tá? Sim ou não? Agora, dentro de uma mesma planta, considerando a mesma cultivar, o BRICS também varia de acordo com o ponto de coleta? Sim ou não? E depois a gente podia pensar se esses fatores são independentes, atuam de modo independentemente entre si ou não. Para isso a gente precisa montar o experimento e através da análise da variância a gente testar fator por fator e aí também a interação de acordo com aquele modelo matemático ou estatístico que nós apresentamos anteriormente. Então aqui os fatores secundários seriam os pontos de coleta, então, norte, sul, leste, oeste, no terço médio da planta aí, da copa. Tá certo? Então, só para vocês analisarem aqui o experimento, né? Nós temos o bloco, aqui ó, bloco 1. Dentro do bloco sortearam-se então as variedades para montar o pomar, né? Variedade 1, 2, 3, 4, 5.
Dentro da variedade, naquele espaçamento que nós marcamos, a planta do interior, né, foi escolhida. Vamos lembrar lá o espaçamento, olha lá, ó, de 8 por 5. E aí, exclui-se as plantas laterais e toma-se a planta do interior da parcela como sendo aquilo que nós chamamos de parcela útil, descartando-se então as bordaduras. Tá? O efeito de uma parcela sobre a outra, enfim. Percebam que inicialmente nós sorteamos dentro de cada bloco para instalar o pomar e aqui no interior nós vamos coletar os frutos no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, dentro do bloco 1, na cultivar 1, só um exemplo aqui, né? Vamos no terço médio da planta, né? E aqui no norte, pegamos um fruto, extraímos o suco e lemos então 18 para grau Brix, tá? O teor de sólidos solúveis. No sul, 17,1. No leste, 17,6. No oeste, 17,6. Então, aqui. Então, isso aqui para variedade 1, né? Se eu quisesse, então, saber o total da primeira parcela, eu deveria somar 18 com 17,1, com 17,6, com 17,6. No bloco 1. A mesma coisa fazer para o bloco 2, para o bloco 3, né? Uma vez que nós temos 3 blocos, bloco 1, 2 e 3, nós temos 5 cultivares de manga e 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. 5 vezes 4, 20 é o total de tratamentos que nós temos no ensaio. Então vamos lá agora. Já completando aqui agora para a variedade 2 também, ó, quadro completo, né? Variedade 1, 2. Da mesma maneira, nós teremos que montar aqui para a variedade 3 e 4. Não sei se eu coloquei aqui, mas de modo que lembrem-se da aula anterior desse quadro que eu disse a vocês, que é um pouquinho mais fácil de encontrarmos as somas de quadrado aqui. Então, ao preenchermos esse quadro, ó, perceba, a primeira coluna é referente a bloco. Bloco 1, 2, 3. 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 A segunda coluna se refere às variedades. Então, variedade 1 até o terceiro bloco. Depois, variedade 2, 2, 2, 2, 2 até o terceiro bloco. Depois, variedade 3, 3, 3, 3, 3 até o terceiro bloco. 4, 4, 4 até o terceiro bloco. 5, 5, 5 até o terceiro bloco. E as colunas subsequentes, os níveis do fator secundário, ou seja, leitura do norte, do sul, do leste e do oeste. Ao somar 18 com 17,1, com 17,6, com 17,6, eu tenho 70,3. Então, isso aqui é o total da primeira parcela. Sendo que, então, quando a gente monta dessa forma, a penúltima coluna, nós temos, então, aqui, ó, de lambuja, um lugar fácil aqui da gente tirar a soma de quadrado de parcela, tá? Que é a penúltima coluna. A última coluna, total de variedades, ou seja, totais dos níveis do fator primário. E a última linha, total dos níveis do fator secundário. E aqui 1004.1, o total geral do ensaio, ou seja, y. Para facilitar, vamos só lembrar então do modelo estatístico, como ele está montado em blocos casalizados. Nós temos aqui então o efeito do késimo bloco. Então a variável resposta, ou seja, grau Brix, será modelada em função da média geral do ensaio, do iésimo nível do fator primário, ou seja, variedade, do késimo bloco ou repetição, do epsilon e k, ou seja, do erro na parcela, quando a gente efetua, então, monta um ensaio em parcelas subdivididas, nós temos o erro na parcela, mais jésimo nível do fator secundário aqui, ou seja, beta j, que no caso, efeito dos pontos cardeais, né, o ponto de coleta na planta, alfa, beta e j, que é a interação do iésimo nível da parcela, ou seja, da variedade com o ponto de coleta, e jk, que é o erro experimental da subparcela, que a gente chama de resíduo B ou erro B. Hipóteses. Então, a primeira hipótese.
todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis de variedade são estatisticamente nulos. Essa hipótese é construída para o fator primário na parcela. Depois, segundo H0, ou seja, há pelo menos um contraste entre as médias dos níveis de A, estatisticamente não nulo. O segundo conjunto de hipóteses é montado, então, para os níveis do fator B. Então, todos os possíveis contrastes entre as médias dos pontos cardeais são estatisticamente nulos. E H1, não H0, ou seja, pelo menos um difere dos demais em nível alfa de significância. E a hipótese para a iteração, né? Os fatores variedade e pontos cardeais atuam independentemente sobre a variável resposta. E H1, eles não atuam independentemente entre si. Então, esses são os 3 conjuntos de hipóteses que nós vamos testar através agora da análise da variância. Relembrando o quadro, então nós precisamos encontrar bloco, fator A, resíduo A. Parcela, fator B. Na verdade, seria bloco, fator A, parcela. Subtrair de parcela, bloco e fator A, temos o resíduo A. Depois, fator B e a interação. Do total, se tirarmos parcela, fator B e interação, sobra o resíduo B. Essa é a ideia, né? Lembrando a todos vocês, das primeiras aulas, que a análise da variância é a decomposição ortogonal de todas as causas de variação que incidem sobre a variável resposta no experimento em 2 causas, ou em 2 partes. Uma delas, conhecida, e refere-se ao efeito premeditado de variação, ou seja, o tratamento que o experimentador introduz no ensaio. E a outra parte desconhecida, que se refere ao erro experimental ou resíduo. Então, quando essa decomposição é feita de modo ortogonal, depois nós vamos colocar na balança para saber, vamos construir uma estatística F e vamos ver se a variação que nós estamos enxergando lá no campo se deve aos efeitos de tratamento ou se são do acaso, ou se essas variações se referem ao erro experimental. Só para ficar um pouquinho mais detalhado para vocês, aqui agora nós já dividimos o quadro dentro daquilo que mais ou menos nos interessa. Por isso que eu disse que ele é bem didático. Quando a gente tabula os dados desta forma, dentro deste quadro aqui eu tenho a variável y e jk, e daqui nós vamos tirar a soma de quadrado total, tá? Por isso que ela está em vermelho aqui. Desta última coluna, soma de quadrado de parcelas. Então, a variável aqui é a y e ponto k. E nesta última coluna aqui, nós temos a soma de quadrado de variedades, ou seja, do fator primário. A variável, então, em questão é a y e ponto. Na última linha, nós temos a variável y e j. Desculpa, variável y ponto j ponto, que se refere então aos totais dos níveis de fator B. Aqui não era para ter pegado o nível 4.1, porque esse aqui é a observação y ponto que a gente vai tirar para fazer o total geral ou a correção. Então vamos lá. A soma de quadrado, então, vamos só tirando a correção aqui, ó. 1004.1 ao quadrado dividido por 60. I que multiplica J que multiplica K. 5 níveis de variedade, vezes 4 pontos cardeais, vezes 3 repetições, dá um total de 60. Então, 16.803,61 é a correção. Para a soma de quadrado total, nós vamos trabalhar no interior do quadro, na variável y e jk. Então, nós temos que somar. Ó, 18 ao quadrado, mais 17.1 ao quadrado, mais 17.6 ao quadrado, até 16.6 ao quadrado. Depois subtrair a correção. Menos a correção, dá uma soma de quadrado total de 137,58. Soma de quadrado dos níveis do fator A, ou variedade. Então, nós vamos trabalhar com a variável y e ponto, ou seja, a última coluna do quadro. Soma de quadrado da variedade. Então, vai ser 210 ao quadrado, mais 191,8 ao quadrado,
mais 196 ao quadrado, até 211 ao quadrado. Porém, essa soma deve ser ponderada. Por quê? Para chegarmos neste valor aqui, 210, por exemplo, nós somamos quantas observações para poder chegar nos 210? É só olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, isso aqui é o total da variedade. Isso aqui é o total da variedade, mas isso aqui ainda é no primeiro bloco, né? Não, aqui, ó. Desculpa. 210 é essa soma aqui, ó. 70.3 mais 71.6 mais 68.8. Ou seja, soma, esse quadro todinho que foi somado, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, é dividido por 12, porque para fazer esses 210, nós somamos essas 12 células aqui, ó. 3 aqui nesse sentido, vezes 4 aqui, para chegar nesse 210. Então, por isso que nós vamos ponderar 1 sobre 4. Quantos, né, ao quadrado? 1 sobre 4. A parênteses, 210 ao quadrado mais 191 ao quadrado até 211 ao quadrado. Depois subtrai a correção. Tá aqui, ó. Sobre 4, 1 sobre 12. 3 repetições, vezes 4 pontos cardeais. Estou faltando aqui agora blocos, né? Podemos fazer a soma de quadrado da parcela. Vamos lembrar aqui que a soma de quadrado da parcela nós vamos pegar aqui. Cada parcela dessa vem de 4 observações. Então, 1 sobre 4. 70.3 ao quadrado, mais 71.6 ao quadrado, até 72.8 ao quadrado, menos a correção. Só uma dica para vocês. Na hora do exemplo, tenham em mãos as somas de quadrado. Façam um print dessa tela e vão acompanhando para ver de onde está saindo cada soma de quadrado. Vamos lá, 1 sobre 4, abre parênteses, 70.3 ao quadrado, mais 71.6 ao quadrado, até 72.8 ao quadrado, menos a correção, dá um total de 45,26, a soma de quadrado da parcela. Se da parcela subtrairmos, então, vai ficar faltando bloco, temos que fazer a soma de quadrado de bloco ainda. Então, nós temos a soma de quadrado da parcela, menos bloco, menos a variedade, dá o residuar. Para calcular a soma de quadrado do bloco, então, ó, 1 sobre j do somatório em k, dy, k ao quadrado menos a correção. Para isso, nós temos que montar esse quadro auxiliar aqui, que é o auxiliar dos totais de bloco. Então, percebam, como é que a gente monta os totais de bloco? Se nós colocarmos cada quadrinho desse justaposto, ó, 70.3, 61.6, 68.8. A primeira coluna aqui, ó. Aí agora eu venho com a segunda, ó. 67, 64.7, 61. E faço dessa forma, vocês vão perceber que todo mundo que ficar na primeira linha se refere ao nível 1 de bloco. Quando a gente soma os 4 blocos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 5 blocos. Não, desculpa. São 5 níveis do fato. Norte, sul, leste. O que eu estou somando a mais aqui? Norte, sul, leste, oeste. Qual que eu repeti? Que eu estou repetindo aqui? Norte. 67. Norte, sul. Ah, porque eu peguei só 3, mas na verdade são 4 que eu tinha que pegar aqui, né? Norte. Não, eu estou botando as parcelas. As parcelas é IK parcelas. Então, eu estou fazendo o pensamento errado. Quando eu pego esse ponto aqui, ó, 70.3,
Dentro de 70.3, eu já somei o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, tem que ter aqui 5 colunas, porque são 5 variedades. Então, todo mundo que está nessa coluna pertence à variedade... Não, todo mundo que está nessa linha pertence à variedade 1. Então, o total da variedade 1 no bloco 1, total da 1 no bloco 2, total da 1 no bloco 3, total da 1 no bloco 4. Não, peraí. Estou fazendo errado. Total da variedade 1 no bloco 1, total da 2 no bloco 1, total da 3 no bloco 1, total da 4 no bloco 1, total da 5 no bloco 1. Agora sim. Tranquilo. Então, vamos adiante. Ao somarmos, então, cada linha, estou somando o total das 5 variedades ensaiadas no bloco 1. Aqui os 5 variedades no bloco 2, 5 variedades no bloco 3. Mas eu monto esse quadro com o total de parcela porque eu tenho que levar em consideração os totais das subparcelas aí dentro de cada um dos blocos, né? Então, a gente justapõe os totais de parcelas. E vamos trabalhar com essa coluna aqui para fazer a soma de quadrados de blocos. Então, vai ser 1 sobre 20. Não é isso? É isso. 1 sobre 20, que vai multiplicar 334 ao quadrado, mais 334 ao quadrado, mais 335 ao quadrado, menos total geral ao quadrado dividido por IJ. Tá aqui. 1 sobre 20, total de cada um dos blocos ao quadrado, menos a correção, dá 0,031. Agora a gente consegue tirar a soma de quadrado do resíduo A. Tranquilo, ó. Só lembrar, 3 blocos, grau de liberdade 2, 5 variedades, 4 graus de liberdade de variedade, 4 vezes 2, 8, grau de liberdade do resíduo A. As parcelas, tínhamos 15 parcelas, né? Que é IK. 5 variedades, 3 repetições, 15 menos 1, 14. 4 pontos cardeais, 3 graus de liberdade, 12 para interação, 3 vezes 4, 12. E o total 60 menos 1, 50. O resíduo B vai ser 59, desculpa, total menos 1, 60 menos 1, 59. 59 menos 14, menos 13, menos 12, dá os 30 graus de liberdade do resíduo B. O bloco está aqui, então nós já calculamos até agora parcela, variedade e bloco. Se da parcela subtrairmos bloco e variedade, sobra o resíduo A. A soma de quadrado para os pontos cardeais a gente faz da mesma forma que nós fizemos com o mesmo raciocínio que nós fizemos para variedades. Porém, vamos pegar a última linha. Aqui, para ponto cardeal, a gente trabalha aqui com essa última linha aqui, ó. Seriam os totais de cada nível do fator secundário. Para a gente montar os totais de tratamento, então a gente deve montar um quadro auxiliar para a gente fazer a soma de quadrado da interação. Como é que a gente monta esse quadro auxiliar? Da maneira com que está colocado aqui para vocês. 5 variedades no norte, no sul, no leste e no oeste, tá? Quem é esse total aqui, ó? 53,3. É a combinação variedade 1 no norte. Para chegar nesse valor, nós somamos a repetição 1 com a 2 com a 3 da combinação variedade 1 no norte. Ou seja, y, 1 ponto. Esse valor aqui. Esse aqui é o total da variedade 4 no sul. Então, aqui, a variedade 4. Somei a repetição 1, 2, 3 da variedade 4 no sul. E aqui agora, total da variedade 5 no oeste. Então, variedade 5 aqui, ó. 5, 5, 5. Total dela no oeste. Esse é um quadro de totais de tratamento. Essa, então, aqui é a combinação y, 1, 1, ponto. Ou seja, somei as 3 repetições. Repetição 1, 2, 3, da combinação 1, 1. E esse total aqui, ó, é da combinação y, 5, 4, ponto, né? Quinta variedade no quarto ponto cardeal. Variedade 5 no oeste.
Somei os 4 totais, estão aqui. Show de bola. Nesse quadro, a última coluna continua sendo os totais de variedade e a última linha, os totais de pontos cardeais. Tal qual era lá no ensaio, no esquema em fatorial. Tá? Então, do interior desse quadro, vamos lembrar o que é a interação? É a parte da soma de quadrados de tratamento que não se deve aos efeitos principais. Então, se eu sei que tanto no fatorial quanto na parcela subdividida, os tratamentos são as combinações dos níveis dos fatores, eu contabilizo essa soma de quadrado devido ao tratamento. Dela subtrai o que vem de variedade, dela subtrai o que vem de ponto cardial. O que sobra é efeito da interação. Então, vamos fazer então, ó, soma de quadrado de variedade, vírgula, ponto cardial, 1 sobre K, do somatório em I, somatório em J, dy e J ponto menos a correção. Vamos trabalhar no interior daquele quadro, 53,3 ao quadrado, mais 47,9 ao quadrado, até 51,9 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 53, 52, 53 ao quadrado, até 51,9 ao quadrado. Menos a correção continua sendo a mesma. Então, dá um total para a interação de quadrado para tratamento, tá? Variedade, vírgula, ponto cardial, 70,27. Se daqui, então, agora nós subtrairmos da soma de quadrado de tratamento, se nós subtrairmos a soma de quadrado referente à variedade, né, níveis do fator A, depois a soma de quadrado de B, que é níveis do fator secundário ou ponto cardial, nós vamos ter o total de 20,12 como sendo a soma de quadrado para interação. Para encontrarmos os quadrados médios, basta dividir a soma de quadrado pelos respectivos graus de liberdade. E o resíduo B, nós vamos encontrar como? Ó, soma de quadrado do resíduo B vai ser o total menos a parcela, menos a soma de quadrado de pontos cardeais, menos a soma de quadrado da interação. Percebam que aqui nós vamos testar os pontos cardeais com o resíduo B. Tá? Então, a gente testa ponto cardial com maior precisão, porque ao resíduo B nós temos o maior número de graus de liberdade associados. Dando, então, 51,6 a soma de quadrado do resíduo B. Então, agora, basta, vamos lá na interação aqui, ó, soma de quadrado da interação, variedade vezes ponto cardial. 20,12 dividido por 12 graus de liberdade, eu tenho um quadrado médio para interação de 1,68. Dividindo 51,6, que é a soma de quadrado por resíduo B, por 30, porque eu tenho 30 graus de liberdade associado ao resíduo B, então o resíduo B vai ser 1,72. Tá, e o resíduo A, soma de quadrado deu 15,67, dividido por 8 graus de liberdade, 1,96. Soma de quadrado para variedade aqui, ó, 29,55 dividido por 4, 7,39. Para chegar, né? Então, a estatística F aqui, ó, para variedade, como é que nós encontramos? Vamos olhar aqui primeiro a interação, né, que é o que nos interessa. Soma de quadrado da interação, 1,68, dividido por 1,72, que é o quadrado médio do resíduo B, dá 0,97 a estatística F para a interação. E neste caso, esse é o F calculado. Nós teríamos então que olhar um F tabelado com 12 e 30 graus de liberdade, ou seja, 12 graus de liberdade do numerador, aqui, ó, e 30 graus de liberdade do denominador. Percebam que esse F a 5% é 2,09, que é maior que 0,97. Então, como o F calculado para a interação é maior, como o F tabelado para a interação com 12 e 30 graus de liberdade em nível de 5% de probabilidade é maior que o F calculado com 12 e 30 graus de liberdade, vírgula, não se rejeita H0. Desta forma, conclui-se que os fatores atuam independentemente entre si. Esse é o primeiro ponto. Então, como o F tabelado é maior que o calculado, podemos pensar diferente. Como o F calculado com 12 e 30 graus de liberdade é menor que o tabelado, a 5%, não se rejeita H0.
Então, quem que é H0 lá do início da aula? Os fatores atuam independentemente entre si. E, nesse caso, atuam. Então, agora eu devo olhar os fatores isoladamente. Vamos olhar aqui variedades. Ó. O F calculado foi 3,77. Então, eu tenho que olhar um F a 5% com 4,8 graus de liberdade. Aqui, 3,84. Mesma conclusão. Como o F calculado para variedades foi menor que o F tabelado, não se rejeita H0. Neste caso, todas as variedades atuam com igual efeito sobre a variedade Gauss-Briggs. Então, não há diferença estatística entre as variedades na variável Gauss-Briggs. E aqui, ó, se a gente olhar agora o F calculado, 3,99, com 3 e 12 graus de liberdade, desculpa, com 3 e 30. Grau de liberdade numerador 3, grau de liberdade denominador 30. 3 e 30, tá aqui, ó, 2,92. Então, como é calculado? Com 3 e 30 graus de liberdade, ou seja, 3,99, é maior que o F tabelado em nível de 5% de probabilidade, rejeita-se H0. Neste caso, existe pelo menos um contraste entre as médias dos níveis do fator pontos cardeais, que diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade. Então, se o F calculado é maior que o tabelado, rejeita-se H0. Se o F calculado é menor que o tabelado, não se rejeita H0. Essa é a lógica. Neste caso, deve-se então aplicar um teste de média apenas para o ponto cardial e descobrir qual a fase da planta confere então um fruto com maior teor de sólidos solúveis. Agora, olha que interessante. Eu gosto de chamar a atenção para esse exemplo, porque esse ensaio aqui está montado no DBC. Mas se fosse vamos imaginar assim, ó, que numa faixa de área homogênea, tudo certinho, uma pessoa montou um pomar totalmente ao acaso. A única coisa que difere ali, que causa variação ali, seriam as plantas mesmo, porque as variedades são diferentes. Ele montou um acaso, foi sorteando e botando, cada uma num cantinho. E aí ele aproveitou então aquele pomar montado num delineamento inteiramente casualizado para fazer o mesmo ensaio, coletando as plantas, cada uma num ponto cardial. Então, nós temos, de novo, variedade e ponto cardial como sendo dois fatores contrastantes. Entretanto, se a gente subtrai aqui a fonte de variação bloco da análise, esse ponto 0,31 da soma de quadrado aqui de bloco, ele acumula onde? No resíduo A, fazendo com que agora a variedade também se torne significativa. Por quê? Porque nós aumentamos aqui o nível, né? O residual ele aumenta 2 graus de liberdade também, que ele absorve o grau de liberdade que vem lá de bloco. Assim como aumenta também a soma de quadrado. E aí nós vamos ter um F para variedade como sendo 4,71, e agora eu devo olhar com 4,10 graus de liberdade. Então, eu calculei 4,71 e o tabelado é 3,48. De novo, como? F calculado com 4,10 graus de liberdade maior que o tabelado em nível de 5% de probabilidade, rejeita-se H0, portanto, existe pelo menos um contraste entre as médias de variedade que difere estatisticamente dos demais em nível de 5% de probabilidade. Pelo menos uma das variedades difere das demais. Nesse caso, a gente aplica um teste de média só para variedade e um teste de média só para ponto cardial, tal qual fazíamos lá nos ensaios fatoriais. E é uma pergunta interessante. Daria trabalho montar um ensaio assim? Com plantas, vamos imaginar, com plantas com as parcelas sorteadas dentro de cada bloco, né? De repente, então, ficaria mais fácil se o ensaio fosse montado dessa forma, né? Que tal? É a pergunta que eu faço para vocês.
E aí se enquadra num outro tipo de experimento, que seriam os experimentos em faixa, né? Percebam que dentro dessa faixa aqui, ó, todo mundo é variedade 2. Mas esse é assunto um pouco mais adiante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deixei um hashtag que doideira aí. Bons estudos, tamo junto!